Quem foi Oxóssi, o grande caçador e rei de Quetu? Como um orixá ligado à caça e à fartura, se tornou uma figura tão importante para a cultura afro-brasileira? Por que seu culto se fortaleceu na América enquanto quase desapareceu na África? Como suas histórias mitológicas revelam sua coragem, seu papel como protetor e sua conexão com os antepassados? E afinal, qual é o significado da sua única flecha? Oxóssi é o rei de Quetu, segundo dizem a origem da dinastia. A Oxóssi são conferidos os títulos de Alaqueto, rei, senhor de Quetu, e Oni-Ilé, o dono da terra, pois na África cabia ao caçador descobrir o local ideal para instalar uma aldeia, tornando-se assim o primeiro ocupante do lugar com autoridade sobre os futuros habitantes. É chamado de Oluayé ou Oni-Araayé, senhor da humanidade, que garante a fartura para os seus descendentes. Oxóssi é o rei de Queto, filho de Oxalá e Iemanjá, ou nos mitos, filho de Apaoca, Jaqueira. É o orixá da caça. Foi um caçador de elefantes, animal associado à realeza e aos antepassados. Oxóssi vive na floresta, onde moram os espíritos e está relacionado com as árvores e os antepassados. As abelhas pertencem-lhe e representam os espíritos dos antepassados femininos. Atualmente, o culto a Oxóssi está praticamente esquecido na África, mas é bastante difundido no Brasil, em Cuba e em outras partes da América, onde a cultura iorubá prevaleceu. Isso deve-se ao fato de a cidade de Quetu, da qual era rei, ter sido destruída quase por completo em meados do século XVIII, e os seus habitantes, muitos consagrados a Oxóssi, terem sido vendidos como escravos no Brasil e nas Antilhas. Isso possibilitou o renascimento de Quetu, não como Estado, mas como nação religiosa do candomblé. Esses africanos trouxeram consigo o conhecimento do ritual de celebração desse culto. Chegou-se a tal ponto que, embora extinto, ainda em Queto, os locais onde Oxóssi recebia outrora referendas e sacrifícios, já não existiam atualmente pessoas que saibam ou desejem cultuá-lo. Na história ancestral, Oxóssi cumpre um papel civilizador importante, pois na condição de caçador, representa as formas mais arcaicas de sobrevivência humana, a própria busca incessante do homem por mecanismos que lhe possibilitem se sobressair no espaço da natureza e impor a sua marca no mundo desconhecido. Oxóssi relaciona-se com os animais, cujos gritos imita a perfeição, e caçador valente e ágil, generoso, propicia a caça e protege contra o ataque das feras. Está estreitamente ligado a Ogum, de quem recebeu suas armas de caçador. Em algumas caracterizações, veste-se de azul turquesa ou de azul e vermelho. Leva um elegante chapéu de abas largas enfeitados de penas de avestruz nas cores azul e branco. Leva 2 chifres de touro na cintura, um arco, uma flecha de metal dourado. Sua dança simula o gesto de atirar flechas para a direita e para a esquerda. O ritmo é corrido na qual ele imita o cavalheiro que persegue a caça, deslizando devagar, às vezes pula e gira sobre si mesmo. Na África, os caçadores, que geralmente são os únicos na aldeia que possuem as armas, têm a função de salvar a tribo. São chamados de Oxô, que significa guardião, e Wussi, que significa popular. Ou seja, Oxô-Wussi, e na expressão popular, acabou virando Oxóssi. Oxóssi também foi um Bulsó, mas foi um guardião especial, pois salvou seu povo do terrível pássaro das Iami. Seu dia é a quinta-feira. Suas cores são o verde ou azul claro no candomblé, também vermelho e branco na Umbanda. Seus símbolos são o Ofá, arco, o Damatá, flecha, e o Eruqueré. Seu elemento é a terra, entre florestas e campos cultiváveis. Seus domínios são a caça, a agricultura, a alimentação e a fartura. Sua saudação é Oke Aro, Arolê. Dizemos que Oxóssi é o caçador de uma flecha porque em um de seus itãs diz que, em tempos distantes, Oduduá, Obá de Ifé, diante do seu palácio real, chefiava o seu povo na festa da colheita dos inhames. Naquele ano, a colheita havia sido farta, e todos, em homenagem, deram uma grande festa comemorando o acontecido, comendo inhame e bebendo vinho de palma em grande fartura. De repente, um grande pássaro, Eleia, pousou sobre o palácio, lançando os seus gritos malignos e lançando rajadas de fogo, com intenção de destruir tudo que por ali existia.
pelo fato de não terem oferecido uma parte da colheita às Agés, as feiticeiras portadoras do pássaro, personificando seus poderes através de Biami, o Sorongá. Todos se encheram de pavor, prevendo desgraças e catástrofes. O Obá então mandou buscar Oxotadotá, o caçador das 50 flechas, em Ilaré, que, arrogante e cheio de si, errou todas as suas investidas, desperdiçando suas 50 flechas. Chamou desta vez das terras de Moré Oxotogi, com suas 40 flechas. Embriagado, o guerreiro também desperdiçou todas suas investidas contra o grande pássaro. Ainda foi convidado para a grande façanha de matar o pássaro, das distantes terras de Idô, Oxotogum, o guardião das 20 flechas. Fanfarrão, apesar da sua grande fama e destreza, atirou em vão 20 flechas contra o pássaro encantado e nada aconteceu. Por fim, já com todos sem esperança, resolveram convocar da cidade de Ireman a Xotocan Sozó, caçador de apenas uma flecha. Sua mãe Iemonjá sabia que as Elei viviam em cólera, e nada poderia ser feito para apaziguar sua fúria a não ser uma oferenda, vez que 3 dos melhores caçadores falharam em suas tentativas. Iemonjá foi consultar Ifá para Oxotocan Sozó. Foi consultar os Babalaô, e eles disseram para Iemonjá preparar Ekujebu, grão muito duro, um frango Opipi, frango com as plumas crespas, Ecó, massa de milho envolta em folhas de bananeira, e 6 búzios. Assim, Iemonjá fez. Neste exato momento, o seu filho disparava sua única flecha em direção ao pássaro. Esse abria sua guarda recebendo a oferenda ofertada por Iemonjá, recebendo também a flecha certeira e mortal de Oxotocan Sozó. Todos, após tal ato, começaram a dançar e gritar de alegria. Oxóssi, Oxóssi, caçador do povo. A partir desse dia, todos conheceram o maior guerreiro de todas as terras. Foi referenciado com honras e carrega seu título até hoje, Oxóssi. Diz uma das lendas que certo dia Oxóssi chegou à sua aldeia, quase arriando pelo peso da capanga, das cabaças vazias e pelo cansaço de rastrear a caça rara. Oxum, sua mulher e mãe de seu filho, olhou para ele e pensou: só caçou desgraça. Pois a desgraça para Oxóssi foi prevista por Ifá, que ele alertou Oxum. Porém, quando ela contou a Oxóssi sobre essa previsão, ele disse que a desgraça era a fome, a mulher sem leite e a criança sem carinho, e que desgraça maior era o medo do homem. Quando Oxóssi se aproximou de Oxum, ela notou que ele trazia algo na capanga, sentiu medo e alegria. Havia caça na capanga do marido, e ela imaginou se seria um bicho de pelo ou de pena. Ansiosa, perguntou a ele, que respondeu: trago a carne que rasteja na terra e na água, na mata e no rio, o bicho que se enrosca em si mesmo. Falando isto, retirou da capanga os pedaços de uma grande dan, uma cobra. O bicho revirava a cabeça e os olhos, agitava a língua partida e cantava triste. Não sou bicho de pena para Oxóssi matar. A grande Dan pertencia a Xangô, e Oxóssi não poderia matá-la. Oxum fugiu, temendo a vingança de Xangô, indo até Ifá, que disse: a justiça será feita. Assim, o corpo de Oxóssi irá desaparecer. Desaparecerá da memória de Oxumaré, e a Quizila desaparecerá da vingança de Xangô. Fazia também parte da punição que ele saísse da memória do povo de Quetu. Assim, Oxóssi ficou 7 anos esquecido. No dia de Oruncó, o nome de santo de cada um, ao ser dado as dignas aos orixás, o povo de Quetu começou a chorar por não se lembrar do nome de seu rei. Abaixaram os olhos e tentaram compreender por que nunca se lembravam dele. Então, Ifá ensinou-lhes um orô, uma reza que se faz para o sacrifício de animais. Omo, Odé, Lailai, Omo, Odé, Kossajô, Abaderoco, Coisô, Omo, Odé, Kossajô. Após esse orô, o povo começou a se lembrar dele. Ifá disse que esse era o orô de Oxóssi, o orixá caçador, corajoso rei de Quetu e rei da caça, que nada temia e preservava a vida de seus filhos e dos filhos de seus filhos. Oxóssi não morreu, ele encantou-se para sempre.
pois tem medo de frio. Por isso não gosta de Eku, a morte. Oxóssi aprendeu com Ogum a arte da caça. Oxóssi é irmão de Ogum e Ogum tem pelo irmão um afeto especial. Num dia em que voltava da batalha, Ogum encontrou o irmão temeroso e sem reação, cercado de inimigos que já tinham destruído quase toda a aldeia e que estavam prestes a atingir sua família e tomar suas terras. Ogum vinha cansado de outra guerra, mas ficou irado e sedento de vingança. Procurou dentro de si mais forças para continuar lutando e partiu na direção dos inimigos. Com sua espada de ferro, pelejou até o amanhecer. Quando por fim venceu os invasores, sentou-se com o irmão e o tranquilizou com sua proteção. Sempre que houvesse necessidade, ele iria até seu encontro para auxiliá-lo. Ogum então ensinou Oxóssi a caçar, a abrir caminhos pela floresta e matas cerradas. Oxóssi aprendeu com o irmão a nobre arte da caça, sem a qual a vida é muito mais difícil. Ogum ensinou Oxóssi a defender-se por si próprio e ensinou Oxóssi a cuidar da sua gente. Agora Ogum podia voltar tranquilo para a guerra. Ogum fez de Oxóssi o provedor. Oxóssi é o irmão de Ogum. Ogum é o grande guerreiro e Oxóssi é o grande caçador. Outro Itã diz que Olodumare chamou Orunmila e o incumbiu de trazer-lhe uma codorna. Orunmila explicou-lhe as dificuldades de se caçar codorna e rogou-lhe que lhe desse outra missão. Contrariado, Olodumare foi reticente na resposta e Orunmila partiu mundo afora a fim de saciar a vontade do seu senhor. Orunmila embrenhou-se em todos os cantos da terra. Passou por muitas dificuldades, andou por povos distantes. Muitas vezes foi motivo de deboche e negativas acerca do que pretendia conseguir. Já desistindo do intento e resignado a receber de Olodumare o castigo que por certo merecia, Orunmila se pôs no caminho de volta. Estava cansado e decepcionado consigo mesmo. Entrou por um atalho e ouviu o som de cânticos. A cada passo, Orunmila sentia suas forças se renovando. Sentia que algo de novo ocorreria. Chegou a um povoado onde os tambores tocavam louvores a Xangô, Iemanjá, Oxum e Obatalá. No meio da roda, bailava uma linda rainha. Era Oxum, que acompanhava com sua dança toda aquela celebração. Bailando a seu lado estava um jovem corpulento e viril. Era Oxóssi, o grande caçador. Orunmila apresentou-se e disse da sua vontade de falar com aquele caçador. Todos se curvaram perante sua autoridade e trataram de trazer Oxóssi à sua presença. O velho adivinho dirigiu-se a Oxóssi e disse que Olodumare o havia encarregado de conseguir uma codorna. Seria essa agora a missão de Oxóssi. Oxóssi ficou lisonjeado com a honrosa tarefa e prometeu trazer a caça na manhã seguinte. Assim ficou combinado. Na manhã seguinte, Orunmila se dirigiu à casa de Oxóssi. Para sua surpresa, o caçador apareceu na porta irado e assustado, dizendo que lhe haviam roubado a caça. Oxóssi, desorientado, perguntou à sua mãe sobre a codorna, e ela respondeu com ares de desprezo, dizendo que não estava interessada naquilo. Orunmila exigiu que Oxóssi lhe trouxesse outra codorna, senão não receberia o axé de Olodumare. Oxóssi caçou outra codorna, guardando-a no embornal. Procurou Orunmila e ambos se dirigiram ao palácio de Olodumare no Orum. Entregaram a codorna ao Senhor do Mundo. Olodumare olhou para Oxóssi e, estendendo seu braço direito, fez dele o rei dos caçadores. Agradecido a Olodumare agarrado a seu arco, Oxóssi disparou uma flecha ao azar e disse que aquela deveria ser cravada no coração de quem havia roubado a primeira codorna. Oxóssi desceu à terra. Ao chegar em casa, encontrou a mãe morta com uma flecha cravada no peito. Desesperado, pôs-se a gritar e por um bom tempo ficou de joelhos inconformado com seu ato. Negou, dali em diante, o título que recebera de Olodumare. Os arquétipos de Oxóssi representam o homem impondo sua marca sobre o mundo selvagem, nele intervindo para sobreviver, mas sem alterá-lo. Os filhos de Oxóssi são geralmente pessoas joviais, rápidas e espertas, tanto mental como fisicamente. Têm, portanto, grande capacidade de concentração e de atenção, aliada à firme determinação de alcançar seus objetivos e paciência para aguardar o momento correto para agir. Fisicamente, os filhos de Oxóssi tendem a ser relativamente magros, um pouco nervosos, mas controlados. São reservados, tendo forte ligação com o mundo material, sem que esta tendência denote obrigatoriamente ambição e instáveis em seus amores. No tipo psicológico a ele identificado, o resultado dessa atividade é o conceito de forte independência
e de extrema capacidade de ruptura, o afastar-se de casa e da aldeia para embrenhar-se na mata a fim de caçar. Seus filhos, portanto, são aqueles em que a vida apresenta forte necessidade de independência e de rompimento de laços. Nada pior do que um ruído para afastar a caça, alertar os animais da proximidade do caçador. Assim, os filhos de Oxóssi trazem em seu inconsciente o gosto pelo ficar calado, a necessidade do silêncio e desenvolver a observação tão importantes para seu orixá. Quando em perseguição a um objetivo, mantém-se de olhos bem abertos e ouvidos atentos. Sua luta é baseada na necessidade de sobrevivência e não no desejo de expansão e conquista. Busca a alimentação, o que pode ser entendido como sua luta do dia a dia. Oxóssi, o rei de Quetu, não é apenas um caçador habilidoso, mas um símbolo da sobrevivência, da fartura e da conexão entre humanidade e natureza. Seu legado atravessou oceanos, resistiu ao tempo e se reinventou no Brasil e em outras partes do mundo, tornando-se um pilar fundamental das religiões de matriz africana. Desde sua relação com Ogum, passando por sua consagração como o grande provedor e sua conexão com os mistérios da floresta, cada aspecto de sua história reflete a profundidade das tradições iorubás. Se a trajetória de Oxóssi nos ensina algo, é que nossa identidade é construída sobre histórias que resistem e se transformam, e há muito mais para descobrir. Continue explorando outras histórias fascinantes sobre a mitologia iorubá conosco. Vamos deixar cards de outros vídeos do canal caso queiram explorar e, por gentileza, deixem seu like caso tenham gostado. Compartilhem com quem vocês acham que se interessariam por esse vídeo e comentem o que vocês querem para os próximos vídeos. Até a próxima e muito axé a todos vocês.